Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Sarah Cruzan nasceu em 8 de janeiro de 1978 em Riverside, Califórnia, e ela vivia somente com a sua mãe porque o seu pai estava preso. Durante a sua infância, a Sarah e a sua mãe viviam em um bairro periférico muito marginalizado e perigoso, cheio de gangues, pobreza e drogas. E além então desses perigos externos, a Sarah também afirma que sua mãe tinha transtorno de personalidade limítrofe e que sua infância foi um caos também por causa disso. Ela afirmou que sofria diversos abusos físicos e psicológicos por parte da mãe. Ela era agredida diariamente das piores formas possíveis. Sua mãe até mesmo batia a cabeça dela no chão de cimento, para vocês terem noção, tamanha a agressividade. Também xingava a Sarah de todos os nomes. Enfim, ela não tinha nenhuma educação e nem nenhum amor por parte da própria mãe. A mãe da Sarah também tinha o costume de levar vários homens para casa, homens ali com quem ela tinha algum relacionamento, algum envolvimento, e esses homens tinham contato com a Sarah. E segundo ela, então, a partir dos seus 5 anos, ela começou a sofrer vários abusos também por parte desses homens. Foram vários homens, segundo ela, que cometeram esses abusos contra ela, e ela disse que contava para a mãe sobre esses abusos, porém a mãe nunca fazia nada, muito pelo contrário. Em vez de defender a Sarah, mais uma vez ela era agressiva, violenta, batia na menina e dizia que a culpa disso tudo era dela. A mãe da Sarah chegou a perder a guarda dela por um tempo. Ela foi colocada em um orfanato porque descobriram todos esses hematomas aí nela das agressões. Então ela acabou passando por algumas casas de algumas famílias, mas ela nunca conseguia se adaptar, então sempre acabava voltando ao orfanato. Infelizmente, então, depois de algumas tentativas, ela acabou sendo devolvida à mãe e voltou a viver naquelas condições de antes. Quando a Sarah tinha 11 anos, certo dia ela estava voltando da escola, ela voltava caminhando sozinha para casa e então ela foi abordada por um homem em um carro. Esse homem era George Gilbert Howard, 20 anos mais velho que a Sarah, e então ele obrigou ela a entrar no carro dele, levou ela para a casa dele e lá ele abusou dela sexualmente. Depois ele começou a tratar ela super bem, como se nada tivesse acontecido, e levou ela de novo para casa. Depois disso, a Sarah e o George se encontraram várias vezes, sempre dessa mesma maneira. Ele levava ela para casa dele, cometia os abusos e depois tratava ela super bem, dava coisas para ela, tratava como se ela fosse uma filha. Então ela, é claro, como era muito nova, começou a confundir toda essa situação e começou realmente a considerar o George como uma espécie de pai, até porque ela não tinha realmente um pai presente na vida dela e também não recebia nenhuma atenção ou carinho por parte da sua mãe. As coisas foram assim por 2 anos, até que quando a Sarah tinha 13 anos, o George começou a introduzir ela no mundo da prostituição. Ele começou a ser uma espécie ali de cafetão dela, isso porque na verdade ele já fazia esse tipo de atividade, ele era um traficante de drogas muito conhecido na região e também aliciava outras meninas, então ele começou a fazer o mesmo com a Sarah, levando ela ali para encontros com outros homens, encontros esses é claro que ela não queria, mas acabava sendo obrigada por ele. As coisas continuaram assim pelos próximos 4 anos. A Sarah passou aí toda a adolescência à mercê desse homem, do George, até que as coisas mudaram em março de 1994. Em 9 de março de 1994, a Sarah e o George marcaram mais uma vez um encontro para passar a noite em um motel.
A noite se passou e então, na manhã seguinte, um funcionário do motel estranhou, o fato de os dois não saírem lá de dentro, bateu na porta, não teve nenhuma resposta. Então, quando ele entrou no quarto, ele encontrou o George morto ali dentro com um tiro no pescoço e não tinha nenhum sinal da Sarah. A polícia foi então chamada e quando eles chegaram no local, eles encontraram a carteira de identidade da Sarah e também a sua bolsa e com isso então foi emitido um mandado de prisão contra ela. 5 dias depois, em 14 de março, a Sarah foi encontrada e presa na casa do tio do seu namorado, um homem chamado James. Durante o seu interrogatório, a Sarah então confessou o crime à polícia e contou a sua primeira versão dos fatos. Segundo ela, todo o crime foi premeditado pelo James, o tio do namorado dela, onde depois ela foi encontrada, na casa dele. E ela disse que um dia, quando ela estava lá com o seu namorado, o nome do rapaz é Johnny, ela acabou conhecendo o tio dele, o James, e quando o James descobriu que ela conhecia o George e todo esse passado aí dela com o George, o James disse para ela que ela deveria, tirar a vida do George e ainda também roubar os pertences dele. Porém, ela disse que não queria fazer isso, ela não era uma assassina e se recusou, mas o James então ameaçou ela, dizendo que se ela não fizesse isso, ele iria matar a mãe dela. A Sarah então acabou concordando e, segundo ela, naquele dia 9 de março de 1994, quando ela concordou em se encontrar com o George, ela já tinha em mente, a ideia de assassinar realmente o George naquela noite, a mando do James. Ela disse então que dentro do quarto, antes deles começarem ali o ato sexual, ela pegou um revólver que não fica claro se era dela ou se era do George e acabou então dando esse disparo no pescoço do George. Depois disso, ela roubou $1.500 da carteira dele, também pegou as chaves do carro dele e fugiu do local no próprio carro dele. Foi então se encontrar com o James e com o seu namorado Johnny para entregar aí todos esses pertences para eles, porque ela roubou, mas não era para ficar com ela, e sim para dar para eles. As autoridades acabaram não acreditando nessa versão da Sarah. Eles acharam que não tinha muito sentido o James obrigar ela a matar o George apenas, para roubar $1.500 e roubar o carro dele também, Ele podia fazer isso com qualquer pessoa se ele era um ladrão. E então eles acabaram não acreditando, pensaram que na verdade foi a Sarah que fez tudo por conta própria, porque ela queria se livrar do George, ela queria roubar os pertences dele. Também não foi encontrada nenhuma prova contra o James ou contra o Johnny, então a Sarah acabou sendo presa, acusada de homicídio em primeiro grau e foi decidido que ela seria julgada como adulta, mesmo ela tendo apenas 17 anos. Durante o seu julgamento, a Sarah deu a mesma versão dos fatos que ela deu para os policiais e os seus abusos sofridos pelo George não foram admitidos como evidências durante o julgamento, então ela não teve permissão para falar sobre isso, apenas sobre os fatos que aconteceram na noite do crime. Em 11 de maio de 1995, então, o julgamento chegou ao fim e um júri composto por 7 mulheres e 5 homens considerou Sarah culpada de homicídio em primeiro grau, afirmando 2 circunstâncias especiais: que George foi assassinado durante um assalto e que Sarah estava à espreita para matá-lo. A Sarah foi então condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Depois do fim do julgamento, a Sarah passou a ser foco de petições nacionais e grupos de reforma judicial que defendiam um novo julgamento que levasse em conta todo o passado de abusos entre a Sarah e o George. Alguns grupos da campanha sugeriram que a Sarah sofria de síndrome de pessoa espancada, uma condição física e psicológica que muitas vezes resulta em vítimas de abuso assassinando seus agressores.
O Centro Nacional para a Lei da Juventude também se envolveu no caso e se pronunciou contra os Estados Unidos pela frequência com que ele sentencia jovens à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A Sarah foi então frequentemente mencionada como um exemplo da necessidade de maior compaixão nesses casos. Começou-se então uma batalha de todos esses grupos, de todas essas pessoas defendendo a Sarah e querendo que o julgamento dela fosse cancelado e um novo fosse realizado, né, levando em conta todo esse passado dela com o George, todos os abusos, toda a condição de vida, né, como ela cresceu e tudo mais. Porém, essa batalha foi muito longa, muito difícil realmente de ser cravada e apenas 12 anos depois, em 2009, algumas mudanças começaram a acontecer. Em 2009, pela primeira vez, a Sarah conseguiu o direito de conceder uma entrevista onde ela contou toda a sua história de vida, né, tudo isso que ela sofreu aí, não só com o George, mas de um modo geral. E então isso trouxe ainda mais atenção para o caso, ficou extremamente famoso, as pessoas começaram realmente a lutar muito para defender a Sarah e para defender também que fosse proibida essa sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional para jovens, né, para menores de idade na Califórnia. Em 2 de janeiro de 2011, então, como resultado de toda essa atenção da mídia, a Sarah recebeu clemência do ex-governador Arnold Schwarzenegger, que comutou a sua sentença para 25 anos com possibilidade de liberdade condicional. Em janeiro de 2013, mais 2 anos depois, a sua sentença foi mais uma vez reduzida, dessa vez para homicídio culposo em 2º grau e 19 anos de prisão, tornando-a então elegível para uma audiência de liberdade condicional. A Sarah foi então finalmente considerada adequada para a liberdade condicional em 12 de junho de 2013 e em 31 de outubro de 2013, após cumprir 19 anos de prisão, ela foi finalmente liberada em liberdade condicional. Em julho de 2022, agora esse ano, a Sarah recebeu o perdão judicial pelo seu crime e agora leva uma vida completamente livre, né, de qualquer amarra relacionada ao crime dela ou à sua liberdade condicional. E depois também que ela foi liberada da prisão, ela se tornou uma ativista defensora nacional para mudar a forma como o sistema de justiça criminal trata crianças e adolescentes e para reformar as leis que ignoram o abuso sexual e o tráfico quando se trata de sentenças judiciais. Essa então é a história da Sarah Cruzan, né? Uma história bastante longa, cheia de coisas envolvendo aí processos legais, então eu tentei dar uma resumida para trazer o principal aqui para vocês, sem ficar um vídeo muito extenso ou cansativo, mas é muito interessante ver, né, como ao longo de 19 anos, muitas pessoas lutaram para conseguir defender a Sarah e garantir que um dia ela conseguisse voltar, né, a ser livre e ter uma vida normal. Normalmente. Ela nunca teve nenhum apoio durante a sua vida com relação à família, as pessoas que deveriam realmente estar do lado dela, defendendo ela, protegendo, até mesmo sua mãe, né? Nunca teve ali nenhum amor ou cuidado com ela, mas depois de presa, incrivelmente, ela conseguiu toda essa atenção, todo esse carinho de pessoas que não a conheciam e acabaram a defendendo até o último minuto, até finalmente conseguir garantir que ela conseguiria ser livre novamente. Ela, infelizmente, passou 19 anos presa, né? E é claro, isso não dá para apagar ali da história dela, de tudo que ela viveu dentro dessa prisão, mas felizmente hoje ela é uma pessoa muito melhor, com uma condição de vida muito melhor, né? Nem se compara, e também luta aí para defender jovens que venham a passar por alguma situação semelhante à que ela passou um dia. Deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso, se você concorda com tudo isso que foi feito para defender a Sarah ou se você tem uma opinião diferente. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.